Olá, graça e paz, muito bom dia, muito bom dia. Hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro de 2025, e nós estamos aqui juntos mais uma vez no nosso devocional diário, que é apresentado sempre aí de segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, aqui no canal da Igreja Discípulos de Cristo no YouTube. É com grande satisfação que nós chegamos até você mais uma vez e meditando aí no livro de Gênesis, né? Estamos numa jornada aí de 40 dias caminhando pelo livro de Gênesis e hoje, o dia 14 já desta jornada, nós vamos meditar um pouquinho na Torre de Babel, o orgulho o orgulho humano e a soberania de Deus. Vamos pensar um pouquinho sobre este evento da Torre de Babel. Para isso, quero ler o texto de Gênesis capítulo 11. Recomendo a leitura aí da primeira parte do capítulo 11 do livro de Gênesis para melhor compreensão do assunto que vamos aventar aqui, que vamos explanar aqui nesta manhã. Assim o Senhor, Gênesis 11:8, assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. A história da Torre de Babel, amados, é um relato do orgulho humano e da tentativa de viver independente de Deus. O povo queria construir uma cidade, uma torre, para alcançar os céus. É claro, fazendo isso, eles estavam desafiando aí a soberania de Deus. No entanto, nós vemos como Deus interveio, como ele confundiu as suas línguas, como ele espalhou eles pela terra. E esse evento vai nos ensinar que quando o ser humano busca a sua própria glória, sem considerar Deus, sem considerar o Senhor em seus projetos, que o seu plano vai falhar. Gênesis capítulo 11, versículo 3 diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. O povo estava ali naquele contexto confiando em suas próprias habilidades. Nós, como seres humanos, desenvolvemos novas tecnologias, construímos grandes cidades. Deus nos deu inteligência para criar. Agora, tudo deve ser usado para a glória de Deus. Há um perigo, irmãos, quando nós vivemos uma vida de independência de Deus. Eles queriam construir algo sem depender de Deus. E isso, então, se tornou perigoso para eles. Salmo 127, versículo 1 diz que se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Deus conhece a motivação do nosso coração. Eles queriam fama e segurança sem Deus. Eles disseram em Gênesis 11:4, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso. O homem sempre tem buscado esta fama, fazer o seu próprio nome grande. Em vez de glorificar a Deus, muitas vezes estamos buscando nós mesmos sermos reconhecidos.
Agora, aprendemos, amados, que o orgulho leva à ruína. A soberba do homem o humilha, mas o humilde de espírito obtém honra. Isso está lá em Provérbios 29, versículo 23. Quando nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos, nós estamos construindo sobre a areia. Essa construção, Jesus fala, quando construímos sobre a areia, ela não vai resistir aos ataques, às intempéries. Por isso, ele recomenda que vivamos uma vida de obediência, de maneira que assim possamos construir sobre a rocha, que vai resistir ao tempo, às intempéries, às dificuldades. Agora, quando colocamos a confiança em nós mesmos, estamos construindo sobre a areia. Quando colocamos a confiança em Deus, a nossa construção está sobre a rocha. Agora, preste bem atenção, porque o Senhor vai intervir firmemente nesse caso. Gênesis 11, 5, nós vemos a intervenção do Senhor. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estão construindo. O Senhor não está dormindo. O Senhor não está inocente, não é? Sem saber o que está acontecendo. Ele está atento a tudo que está acontecendo aqui em nosso redor. Deus observa os planos humanos. Nada está oculto diante dele. Inclusive, temos aprendido que ele conhece a intenção do coração. Salmos 94, versículo 11, o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Deus não ignora a rebelião humana. A Torre de Babel era, na verdade, um símbolo da tentativa de substituir Deus. Deus permite que os homens sigam seus caminhos, mas quando necessário, ele intervém. E aqui a intervenção de Deus foi confundir as línguas e dispersar os povos. A confusão de línguas, nesse caso, impede o avanço do projeto humano, porque eles não conseguiam mais se entender e cooperar um com o outro. Gênesis 11, 7 vai dizer: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Agora, é claro que, se você prestar atenção, esta ação vai justamente no sentido de cumprir a ordem de Deus lá no princípio. Porque desde o princípio Deus tinha dado uma ordem para a humanidade para que ela se espalhasse pela terra. Leia lá Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-na. Até aquele momento, o povo todo estava no mesmo lugar. A partir, então, desse momento de confusão de línguas, Deus usa isso justamente para cumprir o seu propósito. Agora, a humanidade estaria espalhada por toda a terra, como cumprindo aquilo que ele tinha ordenado para que nós enchêssemos a terra.
Irmãos, quando nós tentamos seguir o nosso próprio plano, Deus muitas vezes pode intervir para nos trazer de volta ao seu propósito. Talvez eu esteja falando a alguém que tem vivido a sua própria luz, de acordo com os seus próprios pensamentos, tem vivido o seu próprio plano. Deixa eu falar para você, Deus pode intervir nesse processo para permitir você ser trazido de volta. E eu gostaria que você voltasse o mais rápido possível, porque muitas vezes esse caminho de volta pode ser doloroso. Então, o Senhor está esperando a sua decisão. Acerta com Deus, realinhe a sua caminhada com Deus e retorne à comunhão, volte a congregar. O que te impede de voltar? Fica aí esta reflexão, porque nós vemos que Babel, eu quero fazer aqui um paralelo, porque não tem como a gente falar da Torre de Babel sem falar do Pentecostes. Não tem como falar da confusão sem falar da redenção. Gênesis 11:9 diz: por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a linguagem de todo mundo. Babel representa separação. O Pentecostes representa restauração. Babel trouxe confusão e divisão. Pentecostes trouxe unidade no Espírito. Atos capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. O que Deus fez de confundir as línguas lá em Babel, agora, por um objetivo do Espírito, para que todos ouvissem a pregação do Evangelho, o Espírito Santo traz a tradução, faz com que aqueles homens falem línguas que eles não conheciam, porém os ouvintes conheciam. Os ouvintes compreenderam o conteúdo da pregação, de sorte que foram batizados quase 3.000 almas. Pentecostes, Deus restaurou a comunicação, mas agora justamente com o propósito de proclamar o Evangelho. E aqui a gente vai aprendendo, que o orgulho é o que divide, mas o Espírito Santo une. O orgulho causa intriga, contenda, diferenças, mas o Espírito Santo traz uma unidade. Em Babel, os homens buscavam a sua própria glória. Em Pentecostes, Deus foi glorificado através da proclamação do Evangelho. Nós somos chamados para construir no alicerce correto. Nós falamos que quando nós construímos sobre o nosso orgulho, em desobediência à palavra de Deus, nós estamos, na verdade, construindo sobre a areia. Mas quando nós nos colocamos o alicerce sobre Cristo, devemos, claro, edificar a nossa vida sobre Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo vai dizer: ninguém pode colocar outro alicerce além do que já tenho posto, ou do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Não busque, amado irmão, amada irmã, construir algo sobre sua própria força, sobre o seu próprio orgulho. Jeremias já alerta sobre isso quando ele diz: maldito o homem que confia no homem e faz do braço, a sua força, da carne a sua força, ou seja, aquele que confia em si mesmo.
Aquele que confia na sua própria força, na sua própria capacidade, está fadado ao fracasso espiritualmente falando. Eu sei, há muito que precisamos aprender de autoestima, né? De valorizar a nós mesmos, porém, à luz da Bíblia, nós precisamos estar atentos ao que fazemos e como fazemos, se isso está glorificando ao Senhor. Não é o quão bom eu sou, é o quão bom Ele é. Submeta seus planos a Deus, confie que Ele tem o melhor para você. Ele tem sempre o melhor caminho. Amados, para concluir aqui esta etapa do livro de Gênesis, nós podemos pensar que a Torre de Babel tem nos ensinado que quando tentamos viver independente de Deus, acabamos em confusão, acabamos em fracasso. O orgulho humano nos afasta do propósito divino, mas Deus sempre tem um plano maior. Deus tem um propósito maior. E em Cristo é em quem nós encontramos redenção e propósito eterno. Avalie aí seus planos ao longo desse dia. Será que você está buscando a sua própria glória ou a glória de Deus? Confie na soberania de Deus. Ele sabe o que é melhor e Ele pode intervir para nos corrigir. Construa sobre o alicerce certo. Jesus é uma rocha aonde nossa vida deve estar firmada. Coloque sua vida sobre a rocha, que é Cristo. Viva de modo a glorificar a Deus, querido Senhor. Eu agradeço tanto, Senhor, pelo privilégio de poder estar aqui agora. Pelo privilégio de poder estar comunicando aos irmãos a palavra de Deus. E por saber que o Senhor está cuidando de tudo sempre. Ensina-nos, ó Espírito Santo, a viver de modo a glorificar a Deus. A viver uma vida de dependência, dependendo do Senhor sempre. Não nos deixe ter um coração que vive apenas confiado no seu próprio orgulho, na sua própria capacidade. Mas deixa-nos viver sempre rendidos aos pés do Senhor. Guarda-nos ao longo desta semana em todos os nossos afazeres, Pai. Que possamos glorificar ao Senhor aonde quer que andemos. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Deus abençoe os irmãos, a todos que sempre participam aí desta programação. Lembrando que hoje à noite, temos culto ali na cidade de Juquiá, no interior paulista. Se você é aí da região do Vale do Ribeira, não perca, participe conosco ali em Juquiá, entre em contato, tem o telefone aí na descrição do vídeo, né? Você pode participar aí conosco logo mais. Esses cultos em Juquiá não são transmitidos por conta ainda de nós não termos ali a internet, portanto, não é possível fazer a transmissão. Mas que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amanhã, novamente aqui, às 8 horas da manhã, a continuação, né, desta jornada pelo livro de Gênesis, um passeio maravilhoso pelas Escrituras. Eu espero você para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim permitir. Até lá.